Oi, quais são as áreas e os conteúdos mais cobrados no Enem? Nós vamos ver aqui a partir da matriz de referência do Enem disponibilizado no site do INEP. Então, são 4 áreas do conhecimento, 45 questões para cada área. Então, linguagem, código e suas tecnologias, com as disciplinas de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação. Matemática e suas tecnologias, só com a disciplina de matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias com física, química e biologia. Ciências humanas e suas tecnologias com história, geografia, filosofia e sociologia. Bem, os eixos cognitivos, ou seja, do conhecimento cobrados em todas essas áreas são: você precisa dominar linguagens, tá? E aí entra a língua portuguesa, linguagem da matemática, artística, científica e das línguas estrangeiras. Compreender os fenômenos naturais, os processos históricos geográficos e a produção tecnológica e as manifestações artísticas. Enfrentar situações, problemas com diferentes áreas, aplicando conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento. Construir a argumentação a partir dos conteúdos que você já estudou. Você argumentar de forma precisa, com conhecimento que você já tem, né? Elaborar propostas diante de uma situação, problema, o que você pode elaborar, propor para resolver, sempre respeitando os direitos humanos e a diversidade sociocultural. No documento também consta a questão das competências e habilidades. Aqui eu vou falar só das competências, porque para cada competência tem 3 ou 4 habilidades, mas eu vou disponibilizar o documento aqui no vídeo, tá? Então, você precisa aplicar as tecnologias da comunicação e da informação em qualquer que seja o ambiente que você esteja. Conhecer as línguas estrangeiras modernas para, de repente, buscar alguma informação que não seja divulgada em língua portuguesa. Compreender e usar a linguagem corporal como integradora da própria vida e formação da sua identidade. Compreender a arte como um saber cultural e estético, certo? Analisar e interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos aos seus contextos, a questão da função daquele texto, a organização, como foi produzido, quando, por quem, e como é a questão da recepção daquele texto, divulgação também. Compreender e usar sistemas simbólicos das diferentes linguagens, como isso é expressado, como é comunicado, como é divulgado, as informações que constam. Confrontar opiniões e pontos de vista para formar a sua própria opinião, seu próprio ponto de vista. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização e do mundo, da própria identidade. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal, no trabalho, e resolver possíveis problemas que surjam a partir do uso dessas tecnologias. Combinado? Dentro também do documento, você vai ter acesso aos objetos do conhecimento que serão cobrados no Enem. E aí, na área de linguagem, códigos e suas tecnologias, teremos o estudo do texto, os tipos, os gêneros, as estruturas de cada texto, o estudo das práticas corporais, certo? Produção e recepção de textos artísticos, como representação desse mundo, e você ler e interpretar tal representação. O estudo do texto literário, as concepções artísticas, quando foi o contexto, quem produziu o texto, certo? Como estava a situação da sociedade, da história da época. O estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos, certo? A linguagem atribuída ou utilizada em determinado texto. O estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos, a questão da argumentação, o tipo, gêneros e usos em língua portuguesa.
o estudo dos aspectos linguísticos em língua portuguesa, norma culta, variação, e também o estudo dos gêneros digitais, a questão da tecnologia da comunicação e informação, qual o impacto, a função desses gêneros digitais. Para ser mais precisa, os conteúdos que mais caem no Enem, em língua portuguesa, né, são leitura e interpretação, tipos textuais, gêneros textuais, estrutura textual, a questão da análise do discurso, quais são os implícitos, os subentendidos presentes naquele texto, a intertextualidade, que outros textos eu preciso acionar para compreender ou como aquele texto dialoga com outro material que você já leu, as noções de semânticas relacionadas ao sentido e ao significado das palavras, variação linguística. Na gramática, você vai estudar mais sobre acentuação tônica e gráfica, concordância verbal e concordância nominal, regência verbal e nominal, regras ortográficas, sintaxe das orações. Vai também estudar sobre figura de linguagem, funções da linguagem, norma culta, e popular, linguagem popular, e a literatura como um todo. Bem, todas essas informações constam no site do INEP, tá certo? O documento é este, eu vou deixar aí o link para você acessar, certo? E esses conteúdos nós vamos ver nos próximos vídeos, ok? Para você ir bem no Enem, tudo de bom, boa sorte, gratidão. Até mais, obrigada!